capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. No versículo 20 diz o seguinte: e santificai os meus sábados, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor, vosso Deus. Um outro texto que eu quero comentar com os irmãos é de Apocalipse. Apocalipse, na visão dos 144 mil. Capítulo 7 de Apocalipse diz o seguinte: e depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, tendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vou pular para o versículo 4. E ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Em um outro versículo de Apocalipse, o apóstolo João, ele vê o Cordeiro de Deus no capítulo 14. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Os irmãos percebem que aqui no capítulo 14, o apóstolo João, ele vê os selados de Deus. E notem uma coisa interessante, estava escrito em suas testas, né? Em suas testas, porque testa significa consciência. O sábado, conforme lemos em Ezequiel capítulo 20, é o selo de Deus. O 4º mandamento da lei de Deus, ele contém 3 atributos para ser um selo: nome, Criador; nome, Senhor; função, Criador; jurisdição dos céus e da terra. A irmã Ellen White, em suas meditações, ela diz que nem todos os que guardam o sábado receberão o selo de Deus. No livro Testemunhos para Ministros, na página 239, diz assim: o selo do Deus vivo só será colocado sobre os que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. Como a cera recebe a impressão do sinete, assim deve a alma receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Então os irmãos percebem que ter o selo de Deus não é somente ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, porque a igreja guarda os mandamentos, né? A igreja, na verdade, ensina a guardar os mandamentos. Então, estar com o nome na igreja não é garantia de salvação. Então, somente aqueles que têm uma semelhança com Cristo no caráter é que recebem esse selo. Então, nós precisamos entender uma coisa: o selo de Deus, ele só será colocado na testa de um homem e uma mulher que não são amantes do mundo, não namoram com o mundo, não são cobiçosos e outras características más. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, nós temos aquele texto muito conhecido que diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando nós entramos na igreja, nós somos tentados a pensar que pelo fato de frequentarmos a igreja, de estarmos na igreja, nós estamos selados, né? Nós recebemos o selo de Deus, isso nos dá o selo de Deus em nossas testas. Mas o selo de Deus, ele não é colocado na testa de um homem ou uma mulher pelo fato de eles frequentarem a igreja. Se fosse assim, o próprio Satanás também teria. O selo de Deus só será colocado sobre os que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. Uma característica marcante daqueles que recebem o selo de Deus. Apocalipse 14, 12.
Aqui está a paciência do santo. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o que é guardar os mandamentos de Deus? Às vezes a gente pensa assim, eu estou na reforma, estou na igreja adventista, movimento de reforma, eu guardo os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse assim, quando eu conheci a lei, o pecado reviveu em mim. A impressão que nós temos é que o apóstolo Paulo não conhecia os 10 mandamentos. Mas nos enganamos, o apóstolo Paulo era conhecedor da lei. Porém, o apóstolo Paulo não entendia a espiritualidade da lei. Da mesma maneira, nós somos assim. Nós guardamos o sábado, às vezes da nossa maneira, nós honramos o pai e a mãe, mas às vezes faltam alguns detalhes, né? Nós, às vezes, nos julgamos guardadores da lei, mas talvez não estamos guardando a lei como ela deveria ser guardada de fato. Às vezes guardamos a lei como uma forma de barganha, porque queremos o favor de Deus, mas talvez faltamos guardar a lei com o pensamento de que guardamos ela, porque Jesus nos amou primeiro e a guarda desses mandamentos nos ajudará no processo de santificação. Então, um dos requisitos para se receber o selo de Deus, que é um dos principais, é guardar os mandamentos. Só que guardar os mandamentos de uma forma espiritual. Então, por exemplo, o 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. O 6º mandamento diz, não matarás. Eu quero me deter nesse mandamento, não matarás. Nós frequentamos a igreja, no batismo prometemos guardar os mandamentos de Deus, mas às vezes transgredimos o 6º mandamento, o não matarás. A pena inspirada diz que aqueles que trabalham demais, excessivamente, dormem uma noite mal dormida, alimentam-se de alimentos impróprios para o nosso organismo funcionar bem, estão se matando. Então, os irmãos entendem que guardar os mandamentos de Deus não é só dizer, não, eu não mato animal, eu não mato ninguém. Mas tem informações dentro dos mandamentos de Deus que estão nas entrelinhas. Guardar o sábado. Eu deixo de trabalhar no sábado, eu vou à igreja no sábado. Mas os meus pensamentos na igreja estão lá no trabalho ou em outra atividade secular. Então, eu também estou transgredindo o sábado. Então, guardar os mandamentos de Deus envolve espiritualidade, reflexão, entrelinhas. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo fez, ele entendeu a espiritualidade da lei. Uma outra característica daqueles que devem receber o selo de Deus, nós encontramos aqui no livro do apóstolo Tiago, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Vejam bem, amizade com o mundo. Novamente eu falo, quando nós vimos para a igreja, alguns talvez não nasceram na igreja, outros nasceram em outras igrejas, mas quando nós conhecemos a verdade, nós temos um choque de realidade. E há momentos em que pode haver uma certa simpatia com o mundo. A irmã White diz assim, aqueles que simpatizam com o mundo, eles são como mundanos. Então, eu posso estar na igreja, eu posso ser adventista do 7º dia movimento de reforma, eu posso guardar os mandamentos de Deus, professar guardar os mandamentos, posso devolver o dízimo, posso doar minhas ofertas, mas mesmo assim, isso não me isenta de ter uma simpatia com o mundo. Então, uma outra característica daqueles que recebem o selo de Deus é um afastamento das igrejas e do mundo. Quando nós vimos, eu particularmente vim da igreja católica, né? Eu nasci na igreja católica, porque as pessoas dizem que quem nasce já nasce na igreja católica. Então, eu deixei todos os meus costumes para lá. Mas
nós podemos correr o risco de trazer os nossos costumes, sabe, aqueles costumes que não estão de acordo com a Bíblia, para a nossa fé. Então, nós temos que nos separar do mundo e das igrejas. A Pena Inspirada diz que nós fomos cortados da pedreira do mundo com a talhadeira da verdade. Então, essa verdade que nós conhecemos hoje, ela nos separa do mundo e das práticas erradas que são cometidas por outras denominações. Aqui no livro Testemunhos Seletos, na página 70 e 71, no segundo volume, diz assim: que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão se unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. O selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem ou de uma mulher impuros. Jamais será colocado na testa de um homem ou uma mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Vejam bem, essas características são marcantes, né? Esse texto aqui já resume tudo. O selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem ou de uma mulher impuros. A impureza, a lascívia, o adultério, a prostituição. Inclusive, eu lembro de um texto que nós estudamos uma lição da escola sabatina sobre o 7º mandamento, né? Muitas pessoas dizem assim, não adulterarás. Jesus disse que muitas pessoas acreditavam que era o ato, né? Jesus disse assim: se você olhar com olhos impuros, você já adulterou. Eu me lembro de um comentário da lição da escola sabatina que nós tivemos, que dizia que tudo aquilo que faz a sua mente sensualizar te leva a cometer um pecado contra o 7º mandamento. Aqui diz que o selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem ou uma mulher impuros, jamais será colocado na testa de um homem ou uma mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Esse texto me fez me lembrar de um outro texto no livro dos Primeiros Escritos. No livro Primeiros Escritos nós temos um capítulo com o tema A Cobiça. Lá conta a história do estratagema de Satanás e seus anjos. Lá conta a história de uma reunião que eles tiveram e disseram entre eles. Satanás disse assim aos seus anjos: ide aos possuidores de terra e dinheiro e façam com que eles se encham de cuidados, para que não tenham tempo de pregar a mensagem de Deus. Deixem eles acreditarem no que eles quiserem. Deixem eles frequentarem a igreja. Deixem eles estarem na igreja. Nós podemos até acrescentar, deixem eles frequentarem o movimento de reforma. Mas coloquem no coração deles o desejo incansável de ganhar dinheiro, para que eles não tenham tempo de estudar a palavra de Deus, para que eles não tenham tempo de pregar o evangelho, e eles falam assim no livro, para que eles não tenham tempo de pregar a odiosa mensagem de Deus. Então, esse texto também se aplica àqueles cobiçosos. O rei Salomão diz que correr atrás do dinheiro é como correr atrás do vento. Não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado trabalhar, desde que ele não atrapalhe a nossa espiritualidade. Aqui diz assim: não será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Sabe de um grande problema que está em nosso meio hoje, que eu falo nós porque todos nós precisamos vencer esse pecado. O poder da língua. Nós, ao invés de falarmos mais de Jesus, falamos muito da vida dos outros. Nós falamos muito da vida das pessoas. Então, isso é um erro grotesco e grave que nós cometemos. Nós temos que falar mais de Jesus, de coisas espirituais e de assuntos elevados. Às vezes, no sábado, nós corremos esse grande perigo. No sábado à tarde, quando as pessoas se juntam para o almoço, as famílias se juntam. Às vezes, começam comentando de um assunto e vai passando para a vida de um, depois para a vida do outro. E é um diz que me diz que.
Eu me lembro que eu tinha um professor de matemática, ele era adventista, e ele dizia assim, olha, quando alguém disser para vocês, dizem que fulano de tal fez algo, então a gente não tem prova, nós não sabemos o que realmente aconteceu. Então, a língua falsa também, ela envolve o ensinar doutrinas erradas. O fato de estarmos na igreja de Deus, na igreja verdadeira, não nos isenta de vigiar a todos os momentos. Por quê? Porque a igreja de Deus, ela é o principal objeto de ataque de Satanás. Não pensem os irmãos que Satanás vai se demorar atacando igrejas que ele já tem sob seu controle. Então, a igreja de Deus é o principal objeto de ataque de Satanás. E provavelmente, assim como no passado, ainda hoje ele tenta introduzir ideias errôneas acerca da verdade, acerca da santificação, acerca da preparação para receber a chuva serôdia. Eu fico pensando, quando nós meditamos na vida dos apóstolos, a boca dos apóstolos era Cristo. Era Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Então, nós temos uma lição muito importante a aprender com os discípulos de Jesus. No livro Profecia de Apocalipse, diz assim, pois, uma característica desse grupo, que no tempo de sua libertação não estão contaminados, ou não estão relacionados com as igrejas corrompidas da terra. Deixem essas doutrinas para trás. Não devemos compreender, porém, que nunca tiveram nenhuma relação com essas igrejas, porque foi apenas por algum tempo que se contaminaram com elas. No capítulo 18, no versículo 4 de Apocalipse, nós vemos um apelo de Deus ao povo que está em Babilônia para sair, para não ser participantes dos seus pecados, ou seja, de suas doutrinas erradas, para escaparem da contaminação de seus pecados. Então, os 144 mil, quem são os 144 mil? Aqueles com vestes brancas, imaculadas, aqueles que não se contaminaram com mulheres, ou seja, depois de conhecerem a verdade, não se contaminaram novamente com o erro, mas eles abandonaram o erro e deixaram tudo para trás e alcançaram na perfeição. Ainda que alguns deles possam ter tido alguma relação com essas igrejas corruptas no passado, eles abandonaram essa relação e se tornaram puros, né? É uma característica. Uma outra característica daqueles que vão receber o selo de Deus é vencer. A irmã White diz assim, aqueles que vencerem a carne, o mundo e o diabo serão os agraciados de Deus que receberão o selo de Deus. Aqueles que vencerem a carne, o mundo e o diabo. Então, somente os vencedores. Nas cartas às 7 igrejas, que Jesus direciona aos 7 períodos proféticos, nós entendemos que no céu só vai haver vencedores. Cada igreja, Deus dá uma promessa. Ao vencedor, né? Conforme está aqui em Apocalipse, nós vemos em Apocalipse 15, versículo 2, diz assim, e eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória sobre a besta, sobre a imagem e sobre sua marca, e sobre o número de seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Aqui nesse texto de Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, nós temos uma informação muito importante que eu preciso destacar com os irmãos. Eu vi como se fosse o mar de vidro misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória sobre a besta. Quem é a besta? O sistema religioso papal. Sobre sua imagem, a imagem da besta. A irmã White diz que a imagem da besta é o sistema religioso copiado do catolicismo, ou seja, o ecumenismo. Uma outra coisa que nós precisamos ter ter firmemente em nossa mente, não permitir que nossa denominação se misture no ecumenismo. O ecumenismo é a marca da besta, é a imagem da besta. Então, nos testemunhos diz que a imagem da besta é o ecumenismo, é uma forma de religião apostatada. São a reunião das igrejas. Nós somos um povo que andamos só, porque temos uma verdade diferente.
uma verdade que nos distingue de todo mundo, como diz no Espírito de Profecia. Nós fomos tirados da pedreira do mundo pela talhadeira da verdade. Então, aqueles que vencerem os ensinamentos católicos corruptos, aqueles que vencerem os ensinamentos evangélicos corruptos e aqueles que vencerem a marca da besta, que é a imposição de um falso sábado, esses serão aqueles que vão estar em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Irmãos, não é pouca coisa. É uma vitória muito grande. Vencer o sistema religioso atual corrupto, vencer esse sistema que se molda cada vez mais também, que é o protestantismo apostatado, e vencer a marca da besta. Então, no livro de Apocalipse, nas cartas às igrejas, também no versículo 15, aqui nós temos uma mensagem importante aos vencedores. Eu costumo dizer que no céu não é um lugar para perdedores, é só para os fortes, só para os vencedores. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não são contra pessoas, é contra os anjos maus nas regiões celestiais, aqui, na mente, porque Satanás tenta controlar a nossa mente. E para que ele não controle a nossa mente, nós precisamos também controlar o nosso estômago. O outro ponto importante que eu gosto de destacar é a importância da reforma de saúde. O irmão Elias está me ouvindo, ele fala com mais autoridade nesse assunto, mas aqueles que não fazem a reforma de saúde não podem requerer o auxílio do Espírito Santo. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, nós temos um comentário que diz assim, que o Espírito Santo não virá no auxílio daquele que transgride a reforma de saúde, que desdenha da verdade, que não obedece aos conselhos da inspiração divina. Então, vejam bem, irmãos, vencer. Então, nós precisamos vencer a nossa carne. Nós precisamos vencer a nossa carne. A nossa carne, nós temos que entender, temperança, autocontrole. Então, a reforma de saúde que eu falo para os irmãos, ela ajuda muito nós termos essa temperança, né? Uma pessoa que se alimenta de condimentos demais, pimenta demais, alimentos impróprios, ela realmente é levada à intemperança e outros erros mais. Então, vencer a nossa carne também está incluso a reforma de saúde. A reforma de saúde, ela é importante porque ela nos ajuda a vencer muita coisa da nossa personalidade. Aqui diz assim, testemunhos para ministro, na página 445. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado e praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande e antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. Vejam bem, quando nós analisamos esse texto, nós entendemos, todos nós somos pecadores e cometemos erros. Hoje mesmo nós cometemos muitos erros. Mas uma coisa que nós temos que ter ciência é que o nosso advogado, o nosso amigo, está nas cortes celestiais, esperando a nossa manifestação. Jesus não pode obrigar as pessoas a ir a ele, mas Jesus convida todos aqueles que no antitípico dia da expiação entregam seus pecados a Jesus. E eu digo aos irmãos que aproveitem a oportunidade, porque ele está disponível por tempo limitado. A paciência de Deus tem limite. Esses serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. Então nós temos que aproveitar a oportunidade enquanto Jesus está no santuário como nosso advogado. Porque breve Jesus vai tirar as roupas sacerdotais de defensor e vai vestir as roupas do reto juiz que vai decretar a sentença. Então, essa é a nossa oportunidade. Então, condições para ser selados. Então, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Outro assunto que eu recomendo aos irmãos estudarem, assim que possível,
é o assunto da justificação pela fé. O assunto da justificação pela fé é um assunto que mostra como realmente é o plano da salvação. Entender os aspectos do santuário, o ritual do santuário, o porquê daqueles rituais nos ajuda a compreender a obra de Jesus por nós. Porque muitas pessoas imaginam ainda nos dias de hoje que basta dizer Jesus me salvou. Mas eu preciso entender todo o processo de salvação. A salvação, ela não se limita apenas no perdão. Ela se limita também na transformação do caráter. Que hoje nós entendemos, eu falo por experiência própria. A luta contra o eu é a pior das batalhas e a mais feroz das batalhas. É a luta contra o eu. Nós somos tentados a achar que sempre o outro é o errado. Que nós somos perfeitos, nós tendemos a medir o grau de santidade nosso pelos erros dos outros. Esses dias eu ouvi um comentário, eu achei interessante, era de um pregador famoso, ele não é inspirado. Ele dizia assim: quando alguém falar de você, espalhar mentiras no seu nome, não fique chateado. Ele não sabe metade da sua vida, ele não sabe o quanto você é mau. Então, nós somos de fato pessoas más. E um dos pontos para receber o selo de Deus é reconhecer a nossa malignidade do pecado. Reconhecer que nós somos indignos pecadores. Quando nós reconhecemos nossa indignidade, nossa incapacidade para a salvação, aí nós corremos aos pés de Jesus. Mas essa obra só pode ser feita se nós dermos atenção à voz do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a obra, a receber o selo de Deus, eu quero novamente frisar com os irmãos e comigo mesmo, que não é só frequentar a igreja, não é só devolver o dízimo, não é só dar as ofertas, não é só fazer favor às pessoas, porque isso é uma consequência da nossa fé. Receber o selo de Deus envolve muito mais. Envolve renúncia, envolve abnegação, envolve separação, envolve batalhas, lutas e vitórias. O inimigo de nossas almas está empenhado em destruir a nossa mente. Se ele destruir aqui esse pedaço aqui do nosso corpo, ele consegue dominar o resto. Por isso que eu citei aos irmãos a reforma de saúde, porque a reforma de saúde ajuda muito esse pequeno órgão aqui a ser forte. E também outra coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é manter a nossa mente cheia de coisas boas da verdade. É muito bom quando nos reunimos com os irmãos e falamos das esperanças das glórias futuras, quando nós falamos da Nova Jerusalém, da vida celestial. Esses assuntos devem ocupar a nossa mente no sábado, principalmente no sábado à tarde, quando as pessoas vão para as casas dos outros, reunirem-se, e nós corremos o risco de usar a língua para denegrir a imagem do outro ou desonrar a Cristo. Então, falar das glórias futuras, falar da Nova Jerusalém, falar da vida dos 144 mil, falar dos mundos que nós vamos conhecer se formos fiéis a Deus. Esses assuntos, o assunto da verdade, quando nós olhamos a vida dos discípulos de Jesus, nós entendemos que a linguagem dos discípulos, depois da conversão, era de Jesus. Eles falavam muito de Jesus. Por isso que eles foram chamados de cristãos, que falavam tanto de Cristo que foram chamados de cristãos. Então, nós precisamos entender e aprender a praticar isso. Principalmente no sábado, e quando nós fazemos no sábado, isso contagia para a semana também. Não é que na semana a gente tem que falar tudo que não deve e no sábado falar coisas santas. Não. A santificação do sábado é um processo que vai para a semana. Quando nós praticamos isso no sábado constantemente, nós acostumamos também a praticar em outros dias. Então, receber o selo de Deus envolve muito mais do que apenas estar com o nome registrado na igreja. Como tem um pensamento que diz que estar com o nome na igreja não é garantia de salvação, frequentar a igreja não é garantia de salvação. E mesmo entre aqueles que guardam o sábado hoje, pode haver deserções, porque nós precisamos ter a verdade como um conjunto completo. Não é só guardar o sábado.
É muito mais do que isso, né? Guardar os mandamentos de Deus é uma consequência de um encontro que tivemos com Cristo. E eu recomendo aos irmãos a entenderem o assunto da justificação pela fé e da santificação. Esse assunto é um assunto de grande importância que vai nos dar muito a entender a obra de Cristo em nós, por nós e em nós. Justificação pela fé é a obra de Cristo em nós, por nós. Santificação é a obra de Cristo em nós, ou seja, ele faz uma obra em nosso ser, uma obra da vida toda. Então, essas eram minhas palavras, essa era a minha mensagem sobre algumas condições. Claro, existem muito mais condições para ser selado, mas nós podemos resumir que uma das condições principais para ser selado é o abandono do eu. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesta noite. Amém. 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 Então foi bem esclarecedor, né? Algum complemento, irmão Elias? Amém. Sim, irmão. Sim, Deus irmão. abençoe. Palavra é sua agora. Olha, gostaria de complementar o que o irmão José Wilson já disse aqui, que a mensagem do selamento, irmãos, é uma mensagem de suma importância para nós como povo de Deus. Se nós não entendermos esse assunto profundamente, nós corremos o risco de não sermos selados. Gostaria de complementar aqui, nosso horário já avança, gostaria de ler aqui alguns textos para que os irmãos entendam a importância desta mensagem do selamento. Diz assim, olha, os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se estivesse ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que proferem ou preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seu sofrimento e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Aí a serva do Senhor diz assim, olha, numa reunião efetuada em Dorchester, Massachusetts, em novembro de 1848, foi-me concedida uma visão da proclamação da mensagem do assinalamento e do dever que incumbia aos irmãos de publicarem a luz que resplandecia em nosso caminho. Depois da visão, eu disse a meu esposo, que é Tiago, tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Seja pequeno ao princípio, mas lendo o povo, mandar-te-ão meios que imprimi-lo-á e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde este pequeno começo foi-me mostrado assemelhar-se à torrente de luz que circundam o mundo. A mensagem do selamento, publicada naquele pequeno jornal, assemelhava a torrente de luz que circundava o mundo. Com isto, como isto pode ser possível se a mensagem do assinalamento não for pregada e ensinada, ou se não for um assunto de importância? O Senhor me mostrou que preciosas almas estão morrendo de fome e morrendo por falta da verdade presente, verdade assinaladora, alimento a seu tempo, e que os velozes mensageiros devem apressar-se a alimentar o rebanho com a verdade presente. Ouvi um anjo dizer, apressem-se os velozes mensageiros, pois o caso de cada alma será decidido para a vida ou para a morte. Somente os que têm o selo do Deus vivo serão abrigados da tempestade de ira que brevemente cairá sobre a cabeça dos que rejeitaram a verdade. Queridos, a verdade presente contém o selo de Deus. Esta verdade assinaladora é alimento para o tempo presente. Nós não podemos deixar de falar sobre esta verdade. Os mensageiros devem apressar-se em divulgar esta verdade do selamento do povo de Deus. E a mensagem do selamento é uma questão de vida ou morte, pois somente os que têm o selo do Deus vivo
serão abrigados da tempestade, da ira que brevemente cairá sobre a cabeça dos que rejeitaram a verdade. Agora, nós falamos aqui, nós sabemos o que é o selo de Deus. Nós sabemos, e que o irmão falou, as características daqueles que serão selados. Mas muitos irmãos confundem ainda a obra do selamento. Quando começou a obra do selamento? Ou seja, quando e como está em andamento esta obra? E ela está prestes a finalizar ou não? A obra do assinalamento, irmãos, está em andamento desde 1844. No dia 22 de outubro de 1844 começou essa obra de assinalamento. Por isso, no livro de Daniel, capítulo 12, e o versículo 11, diz: bem-aventurado e santo aquele que chega e alcança até 1335 dias. Porque a partir desse momento, todos aqueles que conhecem a verdade presente sobre o sábado, que morreram firmes debaixo das 3 mensagens angélicas, estes estão sendo selados com o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo, irmãos, é o Santo Sábado. Nós precisamos compreender tanto isso aqui, irmãos, porque muitas vezes nós não entendemos o que é isso. E para finalizarmos aqui, nós vamos dizer aqui, é incrível o que alguns procuram fazer para se testar ou tentar ofuscar uma mensagem tão clara. Quando se mostra a alguém que a obra do selamento já está sendo feita desde 1844 e que esta mensagem é uma verdade crida e ensinada pelo povo de Deus, tanto no passado como hoje, alguns ainda questionam dizendo que o selo mencionado por Ellen White não é o sábado, mas o Espírito Santo. Gostaríamos de repetir que, sempre que a serva do Senhor menciona a obra do selamento, ela sempre tinha em mente apenas uma obra, o selamento de Apocalipse, capítulo 7. Ao lermos o capítulo 7, ao debruçarmos nele, nós vamos entender que a obra do assinalamento foi começada em 1844 e vai finalizar quando Cristo sair do santuário celestial. Quando ele erguer as mãos para o céu e dizer, está feito, aí sim, finalizou, porque o anjo que sela chegou até no lugar santíssimo e apontou para Jesus e disse que a obra dele estava feita. Ou seja, todos estavam assinalados, selados e salvos. E aí os anjos de Apocalipse, capítulo 7, diz, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que haja assinalado nas suas testas o servo do nosso Deus. O que os 144 mil têm na testa? Sim, o sinal ou selo de Deus, o selo do Deus vivo. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, também nós encontramos ali o número descrito por João, que é os 144 mil assinalados. E nós vamos ver aqui depois, diz, liga o testemunho sela a lei entre os meus discípulos, Isaías 8,16, aqui o pastor Machado já falou sobre esse assunto aqui também, tá? Ou seja, e os que estão sendo assinalados, irmãos, são todos aqueles que vivem a verdade presente para o tempo hoje e que estão guardando e santificando o santo sábado para a honra e glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Esse assunto é muito extenso, viu, irmão? Muito extenso, tem muito assunto aqui que nós poderíamos falar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém.